Boa noite. Vereda Literária conversa hoje com o escritor e professor Aldemaro Taranto Goulart. Aldemaro Taranto nasceu em Belo Horizonte. É doutor em Teoria da Literatura e Literatura Comparada pela USP. Possui diversas publicações em artigos, opúsculos e livros, dentre os quais destacamos Introdução ao Estudo da Literatura, editora Lê, 1994, em parceria com Oscar Vieira da Silva. O Conto Fantástico de Murilo Rubião, editora Lê, 1995. Língua, Literatura e Realidade, em parceria com Márcia Teixeira de Souza, editora Vigília, 1989. A Conversão da Leitura, Ensaios de Crítica Literária, FUMARC, PUC-MG, 1985, e Introdução ao Estudo do Estruturalismo, Cadernos da Antiga Universidade Católica de Minas Gerais, hoje PUC-MG, de 1976, e diversos outros livros destinados aos estudantes de primeiro e segundo graus. Aldemaro Taranto é professor titular da PUC-MG e professor convidado da Unicamp em nível de mestrado e doutorado. Tudo bem com você, Aldemaro? Tudo bem. Então tá ótimo. Nós vamos começar repetindo um texto seu e da Márcia, fazendo algumas perguntas. Vocês dizem, por que se matam mulheres? Podemos acreditar na história? Papai Noel existe? Planos econômicos dão certo? Quem protesta contra a destruição da natureza? Então eu te pergunto, como relacionar essas perguntas todas, que são perguntas da realidade, sem dúvida, com o estudo da língua e da literatura? Bem, esse livro sobre o qual você fala e onde estão essas colocações, essas perguntas, essas asserções, né? São dois livros que nós produzimos para serem usados no segundo grau, e pelo próprio título dos livros a gente percebe a intenção que norteou esse trabalho. Quer dizer, o livro se chama Língua, Literatura e Realidade, e o nosso objetivo era fundamentalmente fazer um estudo de literatura que não estivesse solto ou desvinculado, quer dizer, um estudo de literatura que estivesse, de alguma forma, ligado à realidade vivenciada pelo aluno. Então, como você percebe, todas essas colocações que aí estão são elementos que dizem respeito a uma realidade imediata que está aí à vista de todos. Então, o que a nossa intenção era exatamente essa, estabelecer esse vínculo para que o estudo da literatura não fosse visto apenas como algo diletante, feito aquelas belas letras, quer dizer, uma coisa que tivesse relação realmente com a realidade imediata que nos circunda, né? Exatamente. E aproveitando, entrando então no mérito da construção da introdução ao estudo da literatura, num capítulo em que você pergunta o que é, você aborda a questão do que é literatura, né? Você faz algumas perguntas, por exemplo, a morte, o tema da morte, você seleciona alguns textos de Lígia Fagundes Telles, Vinícius de Moraes, Almeida Garrett. Com relação aos heróis brasileiros, você seleciona textos que levam a Inconfidência Mineira, os poetas em Inconfidência Mineira, a Cecília Meirelles. E aí pergunto, a arte imita a vida imita a arte? Como é que fica essa questão, né? Eu acho que é uma coisa complicada, né, você dizer, o Oscar Wilde já dizia que a vida imita a arte, né? Coisa que está muito também claramente representada num conto do Maupassant, em que ele também vai dizer isso. Na verdade, o que é a vida? Porque se nós formos indagar o que é a vida, a gente vê que realmente é uma coisa que todo mundo acha que sabe o que é, mas no momento que você tem de definir claramente, discernir claramente o que é vida, você tem sérios problemas. Então, se você pega o próprio conceito, né, de poesia, ou vamos dizer, de literário de Aristóteles, quando ele diz que o teatro e a poesia são a mímese, quer dizer, são a representação da vida, o grande problema nessa definição de Aristóteles é exatamente essa palavrinha vida. O que é a vida? Então, a grande questão é exatamente saber o que é o quê, né? Quer dizer, o que é a realidade? As pessoas, não, a realidade é esse real concreto que está aí, mas mesmo o real concreto, ele está sujeito à transformação da ideologia, está sujeito, enfim, às próprias leis da linguagem que instituem o real de uma forma ou de outra, né? De forma que, se as coisas se dão nesse nível que nos parece ser tão discernível e tão facilmente explicável, quer dizer, nós temos dificuldade de saber o que é a vida, explicar o que é a vida, nós temos dificuldade de claramente explicitar o que é o real. O que se percebe é que, diante dessa
desses problemas, quando você pergunta a arte imita a vida ou a vida imita a arte, é realmente muito problemático você saber qual é o objeto da imitação. É uma parada dura. É uma parada. Ok. E sem considerar a questão da memória, a distinção entre memória e ficção, como é que fica isso? Por exemplo, Pedro Nava. Como é que você vê essa questão do discurso da memória? Ele é uma ficção no final das contas? Pois é, tanto é que a dificuldade está aí, que tiveram a preocupação de caracterizar claramente a memória como memória. Quer dizer, como uma espécie até de gênero literário. Né? Quer dizer, hoje existem pesquisas incríveis a respeito do memorialismo na literatura, justamente porque é uma forma de você, vamos dizer assim, evitar, né, o confronto com um problema para o qual você não tem uma resposta imediata. Né? E se você toma, por exemplo, digamos, a questão da história. A história é verdadeira? Quer dizer, isso que nos ensinaram é a verdade? Quer dizer, quando nos ensinaram na escola primária que o Brasil, a Argentina e o Uruguai tiveram que se reunir na famosa Tríplice Aliança para esmagar os objetivos expansionistas daquele terrível ditador Solano Lopes. Quer dizer, isso foi a história que nos contaram. Eu me lembro de que quando menino e vendo essa história, nós na sala tínhamos vontade até de cuspir quando falava em Solano Lopes. Ora, na perspectiva do Paraguai, quem é o Solano Lopes? É um herói libertador, um patriota. E quando se fala que o Brasil, com a Argentina e o Uruguai, conquistaram os três uma vitória fantástica sobre as forças paraguaias, quem era o exército paraguaio? Era um exército constituído de meninos descalços que mal conseguiam segurar uma arma tosca nas mãos e, no entanto, para nós foi uma grande conquista, uma grande vitória. Quer dizer, a história é construída, ela é fabricada. E, sobretudo, ela é a história dos vencedores, quer dizer, uma história em que a ideologia dominante é que faz a construção dessa história. E é por isso que nós temos hoje a literatura se voltando para a história, relendo criticamente a história, para que esses vácuos, né, possam ser relidos criticamente e a gente tem, inclusive, uma dimensão muito mais exata da história, dos acontecimentos, do que, na verdade, nós tivemos. Exatamente. Né? Ok, Adriano, saindo um pouquinho dessa questão e entrando na questão que é uma faceta sua muito grande, que é essa sua preocupação com o ensino da língua e da literatura. Você tem diversas obras, né, de formação, tanto para primeiro, segundo e terceiro graus. Eu te faço uma pergunta, quais são os desafios, quais são as propostas e quais são as alternativas, no caso particular dos cursos de preparação para professores de língua e literatura? Como é que está a situação hoje? Olha, eu diria o seguinte, é que nós, inclusive, lá na PUC, estamos no momento enfrentando um desafio dessa natureza, que é justamente de pensar numa nova prática pedagógica que seja diferente dessa prática tradicional que aí está. Porque quando a gente fala em aula, o que é aula para nós? A aula nada mais é do que um indivíduo falando na frente para 30, 40 ou 50 outras pessoas ali passivamente, esperando que a sabedoria daquele indivíduo que está lá na frente flua, né, para eles. E, na verdade, hoje existe já um consenso de que essa famosa didática ensino-aprendizagem, ela já está superada. Quer dizer, hoje é preciso de pensar em termos do aprender a aprender. O que é aprender a aprender? É porque o próprio indivíduo que vai construir o seu conhecimento. Quer dizer, ele vai atrás do conhecimento. E isso é o quê? A pesquisa. Então, eu entendo que qualquer que seja a disciplina, e pode ser a língua portuguesa, pode ser literatura, qualquer que seja a disciplina, ela há de se fazer fundamentalmente em termos de pesquisa. Né? E quando se fala em literatura, a pesquisa há de colaborar para que um objetivo seja alcançado. O objetivo fundamental é a leitura. Porque, por incrível que pareça, o que a gente observa é que as pessoas não sabem ler. Você chega na faculdade e, se você passar uma prova, ou um teste, ou um questionário, você vai ver como que as pessoas têm leituras equivocadas das coisas mais simples. Né? Então, eu acho que o grande desafio é exatamente esse, é de levar o indivíduo a saber ler, a leitura. A literatura deve conduzir a isso, porque lendo é que o indivíduo terá condições de ter uma visão crítica da realidade. Nós temos aí, eu aproveitaria até a oportunidade para citar um ensaio recentemente publicado do Cláudio Moura Castro, quando ele fez uma visita em Oklahoma, conhecendo escolas técnicas, as chamadas Voltex, são espécies de escolas técnicas nos Estados Unidos, e ele então estava mostrando qual a preocupação que eles têm exatamente com a questão da leitura. Por quê? Porque hoje, quando se fala o computador está tomando conta de tudo,
mas quem não souber ler não sabe mexer com o computador, não sabe exatamente. nem ler os resultados do computador. Então, o Cláudio dizia, de uma maneira assim, muito pertinente, dizia coisas assim, interessantíssimas. Por exemplo, hoje um automóvel, né, desses que nós utilizamos aí, um automóvel que nós utilizamos, não, que quem tem carro importado utiliza, né? Esse automóvel importado hoje tem mais processamento de computador do que teve a primeira nave Apollo que voou aí no espaço. Né? Quer dizer, hoje uma pessoa, para saber lidar com um automóvel dessa natureza, ele tem em CD-ROM cerca de 690 mil páginas que os fabricantes colocaram como elementos técnicos que indicam o funcionamento daquele veículo. Nos Estados Unidos, hoje, diz o Cláudio Mouricastro, os motoristas de caminhão, deles já não se exige mais apenas a habilidade no volante e saber consertar o caminhão. Exige deles a habilidade no volante, conhecimentos superficiais do funcionamento da máquina, mas, sobretudo, que ele saiba operar computador, rádio, que saiba operar, enfim, coisas que ele hoje, um defeito que aconteça numa estrada, o que o motorista tem de fazer é contactar uma central, saber ler através de computadores de bordo onde está o problema e esperar que o socorro venha para resolver o problema dele. Ele não precisa mais de sair desmontando, como se fazia antigamente, uma parte inteira do veículo. Quer dizer, isso tudo é o quê? Leitura. Então, fundamentalmente, o que eu acho que se deve fazer, em termos de literatura, é levar o indivíduo à leitura para que ele, lendo, se situe, inclusive, como cidadão diante da realidade que ele vivencia. E, na verdade, esse é o fim do estudo da língua, da literatura, é o texto. Né? Exatamente. E aproveitando uma carona nisso, eu queria te dizer o seguinte, ainda se discute, por falar em má qualidade de literatura, a gente ainda discute a intenção do autor. Machado de Assis quis dizer isso, Machado de Assis não quis dizer aquilo. É comum em nível de escolas de primeiro e segundo grau, professores ainda discutirem. Como é que você vê isso aí, tanto o sentido do sentido do texto quanto a participação do leitor na construção do sentido do texto? Eu diria que esse é um dos grandes equívocos, né, que são cometidos quando se trata de análise do texto literário. Essa questão de se saber o que o autor quis dizer, isso é absolutamente impossível. Porque se o que norteasse realmente a leitura de um texto literário fosse aquele perfeito conhecimento que o leitor tivesse da intenção do leitor, nós só poderíamos analisar texto de autor vivo. Porque só com eles a gente poderia ter um contato, perguntar, foi isso que você quis dizer? Quer dizer, Machado de Assis e tantos outros aí estariam irremediavelmente proscritos. Né? Eu acho que é uma questão que não tem sentido, mesmo porque aí está, para demonstrar a inutilidade dessa questão, a psicanálise. Né? A psicanálise revela que são elementos inconscientes que fazem investimentos o tempo inteiro das nossas atitudes, das nossas ações e, evidentemente, do momento que nós estamos escrevendo. Exatamente. Então, estou escrevendo, às vezes, uma determinada coisa e, sem que eu saiba, eu estou colocando no papel elementos inconscientes que estão fazendo investimentos naquele momento. E, às vezes, eu não me dou conta de que fiz aquilo. É alguém que vai ler o meu texto posteriormente que vai descobrir aquilo. Então, se eu mesmo não sou capaz de dar conta de tudo que eu disse, é claro que eu não posso ter a pretensão de achar que um autor, no caso, se eu sou um autor, que eu teria a palavra final e definitiva daquilo que eu escrevi. Pois é, e nesse sentido, então, como é que você vê, o que é o melhor, qual é a melhor leitura, a melhor interpretação de um texto? A questão da leitura é uma questão que diz respeito às individualidades, às subjetividades, melhor dizendo. Não é? Quer dizer, um leitor, quando lê um texto, ele lê o texto com toda uma tradição cultural que está impregnada nele. Não é? Quer dizer, então esses elementos vão, de alguma forma, fazer muita diferença na leitura dele. Isso não tem dúvida nenhuma. Os exemplos são inúmeros, a gente poderia citar vários aqui, mas eu diria exatamente isso, que as leituras dependem e muito das condições de cada leitor. É por isso que o próprio Afonso Romano de Santana disse uma vez uma frase muito curiosa, quando ele afirmou o seguinte, que não existem maus textos, existem más leituras. Verdade. E veja bem, vou aproveitar agora também a questão da teoria da literatura, você é muito versátil dentro dessa matéria também, né? E você cita o poeta Augusto de Campos. A teoria não passa de um tacape de emergência a que o poeta se vê obrigado a recorrer ante a incompetência dos críticos para abrir a cabeça do público. Né? Deles, naturalmente, a cabeça dos críticos, ele diz, é invulnerável. Afinal, para que serve a teoria? Para que se ensina a teoria?
Eu tenho a impressão de que essa frase famosa do Augusto de Campos, ela foi dita num momento assim muito específico, e ele estava muito preocupado com um determinado tipo de crítica que hoje, no meu entendimento, já está até desaparecendo. Hoje, o que realmente predomina em termos de crítica é um indivíduo que tem um arsenal teórico que possa utilizar no momento da crítica que ele está fazendo. Então, é por isso que, inclusive, se estabelece, às vezes, um confronto que muitas vezes é até mesmo difícil de ser contornado, né? Que é o confronto entre a chamada crítica tradicional e a crítica universitária. Quer dizer, antigamente quem era o crítico? Era um indivíduo que tinha muita leitura, era um indivíduo que já tinha, de alguma forma, lido um grande número de autores diferentes, então esse indivíduo se punha a comentar as obras que ele tinha lido e outras, inclusive, que estavam aparecendo e tal. Mas hoje não, hoje eu acho que a crítica universitária é uma crítica que age de uma maneira assim muito segura, né? Porque são críticas feitas depois de muita pesquisa e tal, quer dizer, não tem nada gratuito. É mais ciência. Eu acho que não tem nada gratuito na chamada crítica universitária, né? E não foi a essa crítica, evidentemente, que Augusto de Campos se referia quando ele disse. Era mais impressionista. Exatamente, não tem dúvida. Então, agora sim eu vou tocar numa questão que essa é muito atual. O Bruno Tolentino, poeta, que diz que vai retomar o tom de voz do José Guilherme Melchior, quer dizer, um polemista nato. E dentro dessa perspectiva ele já diz o seguinte: puxa, mas Antônio Cândido é um geriatra nato. Como é que você vê essa discussão hoje, partindo exatamente desse ponto aí focal do Bruno Tolentino? Bom, eu acho o seguinte: em primeiro lugar, que é muita pretensão tentar ocupar o lugar do Zé Guilherme Melchior. Não porque seja o Zé Guilherme Melchior, mas porque o Zé Guilherme Melchior, na verdade, tinha, né, uma erudição extraordinária. E eu acho pretensioso alguém chegar e dizer, vou ocupar o lugar do Zé Guilherme Melchior. A questão do Antônio Cândido, eu acho que é uma indelicadeza com o Antônio Cândido, que é, sem dúvida nenhuma, uma das grandes expressões, né, da cultura brasileira. É um indivíduo responsável pela formação de inúmeros professores que estão espalhados hoje pelo Brasil, principalmente na USP e na Unicamp. Ele é uma escola? Ele é uma escola. O Antônio Cândido, basta a gente ir a São Paulo, ir à USP ou ir à Unicamp, que a gente vê como que ele é reverenciado, ele é venerado. Então, eu acho que dizer que Antônio Cândido é geriatra, questão de geriatria com Antônio Cândido e tudo mais, nada mais é do que uma tentativa de colocar uma questão para aparecer, colocar-se em evidência, o indivíduo colocar-se em evidência. Né? Você acha que essa é a... Eu acho que seria. Eu acho que Antônio Cândido é um monumento intocável no magistério universitário brasileiro, na crítica, enfim, ele é na cultura brasileira uma referência indiscutivelmente. Pois é, essa conversa a gente começa e depois para parar de... Para o telespectador que está ligando à televisão agora, a Vereda Literária está conversando hoje com o escritor e professor Aldemaro Taranto Goulart. Aldemaro Taranto, Vereda Literária convidou o professor Oscar Vieira para fazer um depoimento sobre o seu trabalho. Vamos ver isso? Vamos lá. A obra acadêmica do professor Aldemaro, ela ao mesmo tempo decorre e alimenta o seu trabalho básico, que é exatamente o magistério. Eu acho que essa obra pode ser dividida em duas fases, basicamente. A primeira fase, uma fase eminentemente didática, é representada por uma série de trabalhos voltados para o ensino da língua portuguesa, da literatura brasileira e da teoria da literatura. Esses trabalhos destinam-se especificamente aos alunos do segundo grau do sistema de ensino nacional. A outra parte da obra do professor Aldemaro, também voltada para o ensino, já se prende ao trabalho que desenvolve no ensino superior, principalmente nos cursos de graduação em letras, da Universidade Católica especificamente, e nos cursos de pós-graduação, também em letras, no mestrado da PUC ou no doutorado de outras universidades, nas quais o professor Aldemaro dá aula como professor visitante. Essa segunda fase da obra do professor Aldemaro, ela é representada por uma série de artigos que ele vem publicando
em revistas, a maioria dos quais estão reunidos num livro dos mais importantes que ele escreveu, chamado A Conversão da Leitura. Os outros trabalhos dele na mesma área e da maior importância são as suas teses de mestrado e de doutorado, sendo a tese de doutorado um trabalho sobre o Guarani, uma releitura do Guarani, que faz do professor Aldemar possivelmente a maior autoridade brasileira em José de Alencar. E aí, Aldemar, você gostaria de comentar esse depoimento? Bom, isso aí não tem muito o que comentar não, porque é a palavra do amigo, né? É do contemporâneo de universidade, do colega como professor da universidade, quer dizer, o Oscar é como se fosse um irmão meu, de modo que isso tudo que ele disse aí eu tenho que tributar muito mais à generosidade do irmão do que propriamente a qualquer possibilidade de mérito meu, porque realmente o Oscar é uma das pessoas que na minha vida de professor teve a maior importância, inclusive como orientador. Ok. Mas até onde eu conheço o Aldemar, vida e obra, ele falou muita verdade. Aldemar, falando em linhas de pesquisa, você tem trabalhos voltados para a orientação, para o estruturalismo, a psicanálise, a sociologia, a antropologia, a teoria da literatura, a literatura comparada. Né? Como é que é isso, inclusive a introdução ao estudo do estruturalismo, na época em que o estruturalismo era a moda, né, das leituras no Brasil. Como é que é isso para você? Como é que você vê essas tendências de leitura e como é que você vê a tendência atual dentro dos estudos literários? O estruturalismo, por exemplo, foi, como disseram, uma moda dos anos 70 no Brasil. E, na época, quem não era estruturalista estava por fora. Quer dizer, era uma questão, como se dizia, era de in e de out. Estruturalista, in. Não estruturalista, out. Quer dizer, o estruturalismo veio, foi embora, passou. Quando todo mundo supunha que o estruturalismo estivesse enterrado, a Universidade Federal de Minas Gerais promoveu, o ano passado, um seminário em que se verificou como existem estruturalistas no Brasil e como que o estruturalismo, na verdade, continua vivo. Não tem dúvida, é um processo produtivo de análise. Todos os processos têm realmente o seu tanto, às vezes, de exagero, mas tem no seu bojo, né? E, ao final de contas, os processos têm um vetor muito produtivo em termos de análise de texto literário. Como você disse, a psicanálise, a sociologia, a antropologia, a mitologia, enfim, eu acho que todos eles, e essa grande quantidade aí de linhas de pesquisa, na verdade, porque você sabe que hoje, quando a pessoa tem uma quantidade muito grande de linhas de pesquisa, supõe que quem pesquisa muito não pesquisa nada. Mas isso aí, na verdade, é resultado de 25 anos de estudos de literatura. E tendência atual, como é que você vê isso? O que você vê como tendência que se destaca hoje na interpretação do texto literário? Olha, eu hoje vejo assim, existem eu diria que existem duas tendências que me parecem muito interessantes. Uma é essa que está muito relacionada com a questão da pós-modernidade, enquanto elemento de agenciamento crítico, né? E um deles, por exemplo, é essas relações que se estabelecem entre história e literatura me parecem da maior importância. Eu, inclusive, estou organizando um grupo de pesquisa para o próximo semestre no mestrado da PUC, em que nós vamos exatamente estabelecer relações e pesquisar exatamente as relações que podem ser vislumbradas entre o movimento em Confidência Mineira e as obras produzidas pelos poetas em Confidência e por aqueles outros escritores que escreveram sobre a Inconfidência, por exemplo, Cecília Meirelles, Sebastião Martins, Antônio Barreto, agora vi ali o próprio Domício Proença, né? Enfim, eu acho que é uma vertente muito produtiva da análise literária. A outra que começa a aparecer no Brasil e que tem também uma grande possibilidade de se fazer um trabalho muito bom é a chamada crítica genética, em que você abandona, de certa maneira, aquela preocupação exclusivamente com o texto publicado e você vai aos escaninhos do texto, você vai às margens do texto, você vai atrás das anotações, você vai atrás dos textos não aproveitados, tentando exatamente reconstruir um universo que muitas vezes, no silêncio, é o mais dizer. Exatamente. E essa questão a gente vê que ela tem começo, mas não tem fim. Ela tem início e meio, mas fim, a gente vê que os estudos da literatura não colocam nenhum. Isso lembra muito Jorge Luiz Borges, né, com a história do livro infinito. Exatamente. Ok, Aldemar, nós vamos fazer a última pergunta do programa Vereda Literária, que foi encomendada ao professor Oscar. Vamos pois não. Professor Aldemar, eu sei que o senhor é um homem com um vasto cabedal de leitura, uma rica vida interior e um modo bastante peculiar de ver o mundo. Isso posto, eu pergunto, o senhor não tem nenhuma obra de ficção?
Não, meu caro Oscar, não tenho. E não tenho porque sei que não sou um escritor nesse sentido. E me dou conta disso pelo seguinte, muitas vezes lendo passagens de textos de autores consagrados, eu sempre me deparo com essa pergunta. Poxa, eu gostaria de ter dito isso. Como eu não disse, é porque eu não tenho condições de dizer. Ótimo. Aldemar Taranto, Vereda Literária agradece a sua entrevista e deseja-lhe ainda mais sucesso. Muito obrigado. Tá, obrigado, foi um prazer. Prazer é todo nosso. E como diz o próprio professor Aldemar Taranto, definindo a literatura, e literatura é um abrir de portas e olhos, é um acordar consciências e percepções, é instigar curiosidades, é um construir cosmovisões. Por isso mesmo a literatura é, antes de tudo, a oferta de uma multiplicidade de respostas, variadas, diferentes, diretas e incomuns, simples e inesperadas. Nisso, justamente, está a sua riqueza. E você...